Gente querida, que coisa impressionante o Clube dos Bravadores. Vocês sabem que em 1929, pela primeira vez foi usado nos Estados Unidos o nome Pathfinder, que quer dizer desbravador, né? E foi usado na Associação do Sudeste da Califórnia. Mas ainda não era oficial. Só em 1950, que foi oficializado pela Conferência Geral, inspirado por esse movimento na Califórnia, a Conferência Geral oficializou, criou o uniforme, logo em seguida veio o hino dos bravadores, bandeira dos bravadores. Desde 1950 surgiu o clube. Nós somos no mundo mais de 1,5 milhão de desbravadores. Mais de 37 mil clubes no mundo. E em 160 países. No Brasil, há mais de 7.400 unidades de clubes, né? E reúnem mais de 258 mil membros de desbravadores no Brasil. É um ministério tremendaço, queridos. Eu sou fruto desse ministério naquele tempo, com meus 10 anos de idade. Vocês sabem que eu vivia nesse bairro lá, que havia um lugar onde eu morava, era bem violento, mas eu fui direcionado pelo cuidado da minha mãe, pela educação que a minha mãe me deu, nos caminhos do Senhor, e pelo Clube dos Bravadores, que se chama João Zilac, em homenagem a um pastor que foi pastor daquela igreja. Deus seja louvado por isso. Eu quero falar nesses minutos para nós, nessa reflexão, para os nossos juvenis e para nós, nesse momento em que vivemos numa situação do mundo em que a juventude não tem encontrado um fundamento, uma referência na sua vida. Muitos estão confusos, estão sofrendo, angustiados, ansiosos. O que nós podemos fazer? Então eu quero começar com vocês com uma pergunta. Qual é o local onde acontece a maior batalha do nosso planeta? Qual é o local? Você acha? Você está aqui no sábado de manhã? Vocês que nos assistem, muito bem-vindos. É um privilégio ter vocês aqui. Continua conosco. Pensa você aí, qual é o local onde acontece a maior batalha do nosso planeta? Você já pensou? Aonde? Na sua mente. Se é na sua mente que acontece a maior batalha, existe algo que nós precisamos entender, que está muito próximo de nós. Olha o que diz o Mente, Caráter e Personalidade. Volume 1, página 13. Satanás assume domínio de quanto? Toda mente que está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Olha só, assume o domínio de toda mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Ou você permite que Deus dirija a tua mente, o Espírito Santo dirija a tua mente, não tem uma terceira opção. Ou você é controlado por Satanás. E aí ela continua dizendo, é obra, e agora, juvenis e jovens, olhem para mim, é obra especial de Satanás. Quer dizer, não é uma coisa, às vezes, não é algo que talvez, é algo planejado, é algo prioritário no projeto desse anjo caído. Nesses últimos tempos, que agora quando nós estamos vivendo, apoderar-se de qual parte da sua vida, jovem? Da sua mente, para lhes corromper os pensamentos e inflamar-lhes as paixões. Aonde este anjo rebelde atua, está atuando agora neste momento para destruir você e separar você do céu. O que ele está fazendo para distrair você? Ele está te apresentando outras coisas que sejam mais interessantes, para que a tua mente seja preparada e ele possa controlá-la. Há um grande drama na história emocional de alguns. O eu tóxico, preso às crenças tóxicas, muitas vezes considera os outros como responsáveis por seus problemas e por sua cura. Mas nós não sabemos muito bem que nós somos senhores, ou não imaginamos que somos senhores de nós mesmos. Eu falo para alguém que está lidando com um sentimento de incapacidade, de insegurança, de medo, quem sabe a sua autoestima não esteja boa, veio para essa igreja de manhã e ao entrar aqui, acha que as pessoas não lhe tratam como deveria ser tratado, que o mundo é injusto, que você
não recebeu o que deveria de receber, vive de uma maneira negativa. Existe algo que nós precisamos entender, é o tema do sermão dessa manhã. Uma síndrome que muitas pessoas têm vivido. A síndrome bonsai. Bonsai é essa arvorezinha aí que você está vendo. E por que tem uma síndrome? Vamos entender um pouco sobre isso. A palavra bonsai é uma palavra japonesa. Bonsai significa plantado numa bandeja. Agora, eu sempre tive uma curiosidade. Será que existe uma árvore que nasce desse tamanho? Que você consegue plantá-la e ela fica desse tamanho? Onde é que você encontra essa árvore? As plantas de bonsai, que é essa arvorezinha que você está vendo aí, são árvores maduras. Mas por que elas estão desse tamanho? A estrutura dela não é para ser uma árvore desse tamanho. Você sabia? É para ser uma árvore enorme e frondosa. Mas como é que ela fica desse tamanho? Elas foram miniaturizadas por meio de podas contínuas dos galhos e raízes, além do uso de amarrações com arame. É uma técnica japonesa que trabalha de tal maneira, quando a árvore começa a brotar com podas, e usa de uma maneira especial, nessa técnica japonesa, de arames. Por quê? Esta é uma árvore que não lhe foi permitido crescer. Ela estava pronta para crescer, mas as podas e os arames fizeram com que ela se tornasse uma miniatura, não crescesse. E por que isso está relacionado conosco? E agora, olha para mim aqui. Nós precisamos pensar. Existem mentes bonsai. Mentes às quais não foi lhe permitido o crescimento. Estão sendo podadas com as informações que apequenam essas mentes e as tornam a sua vida menor e as levam a crenças limitantes. Aquilo que te passaram, experiências que você viveu, foram significativas no seu sistema de crescimento, para você se olhar e se achar inferior, feio, mal amado, não compreendido, e você faz coisas para ser aceito, você faz coisas para se sentir bem. E muitas vezes você, para ser aceito e para se sentir bem, você vende princípios, valores. Você troca Jesus por esses valores, ou para essas coisas que você considera. E nós estamos sentados numa igreja, nós estamos assistindo um culto nesse momento, e muitos de nós trazemos marcas, trazemos uma história que passou pela porta daquela igreja, ou nós levamos para frente dessa tela, que nos marcam e nos fazem nos sentir muitas vezes insignificantes. E sabe o que está por trás disso? Querido, a obra de um anjo caído, que trabalha nos seus pensamentos, fazendo você imaginar e criar uma série de ideias de que você não é amado, que Deus não te ama, que Deus não se importa, que Deus não existe, ou que Deus te deixou aqui para se virar sozinho, sozinha. Existe esse pensamento que eu carrego, inclusive, há muito tempo, nas minhas anotações. A carga mais pesada que carregamos são os nossos pensamentos. Os pensamentos influenciam diretamente as suas emoções e as suas atitudes. Por isso que muitas vezes você vê pessoas amarguradas, você vê pessoas introvertidas, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que maltratam os outros, pessoas que tentam humilhar os outros, pessoas que pensam que uma cara carrancuda ou fechada vai indicar segurança para ela, porque ela se protege atrás daquilo, mas por trás existem pensamentos explodindo na mente dela, de que não se sente que ela não é valorizada, ou que ele não tem importância. Quem causa tudo isso? Os pensamentos. E olha, inspirada por Deus, o que Ellen White diz no Mente, Caráter e Personalidade. Os maus pensamentos fazem o quê? Destroem a alma. Por que Satanás se importa em trabalhar com os nossos pensamentos?
Por que Satanás se importa em colocar em nossa mente coisas ruins? Porque ele sabe que esses pensamentos vão direcionar a nossa vida. Agora, olha o que ela diz ali. O poder de Deus para converter. Converter o que, queridos? Pensamentos. Muda o coração. Ele enobrece e purifica os pensamentos. Durante muitas vezes eu carreguei um sentimento de desvalorização. Pelo ambiente que eu vivi, por desafios na minha família. Eu vivia num lugar muito humilde, eu tinha vergonha de dizer onde eu morava, as coisas que aconteciam na minha família. Mas eu descobri o meu valor para Jesus. Amém? Você tem um valor para Jesus. Você juvenil que está me vendo aqui, você jovem. Você tem um valor para Jesus e Satanás não quer que você saiba disso. Olha comigo, lembra o que Satanás falou para Jesus quando ele estava no deserto? Jesus estava no deserto, ele chegou para Jesus e qual foi a primeira coisa que ele disse para Jesus? Se tu és filho de Deus. Por que ele falou isso? Para que Jesus pensasse que havia uma dúvida. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou amado? Será que eu sou importante? Será que Jesus tem o que é melhor para mim? Essa questão era importante para Satanás. Ele começa assim com você. Se Deus existe, já viram essa pergunta? Será que Deus me ama? Por que existe? Já viram? Essa é uma obra prioritária do inimigo. Agora, como é que a gente lida com isso? Então vamos ver na prática o exemplo de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente que enfrentou esse tipo de realidade. Vamos ver as circunstâncias que nós estamos sujeitos e como é que a gente lida com isso. 1 Samuel capítulo 17, versos 28 a 30, fica aí comigo, não vai embora. Vamos começar lendo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Continua. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Feche os teus olhos por alguns segundos. Nós temos alguns minutos para refletir sobre a tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, te pedimos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e que eu seja um canal de bênção para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Davi era um menino, um juvenil, estava a trabalho do pai, cuidava de um rebanho. Ser pastor naquela época não era nada importante, era um trabalho humilhante. Só os mais novos, só aqueles que não tinham muita importância eram pastores. Davi cuidava das ovelhas. Era o mais novo dos irmãos. O pai manda ele levar comida para os irmãos e levar alguns presentes para Saul, o rei. Mas quando ele chega lá, ele vê o povo de Deus sendo ameaçado, deboches, provocações de um homem enorme, um soldado experiente, um militar poderoso, e o exército de Israel tremendo. Davi fica revoltado com aquilo. E Davi fala: o que esse homem está falando aí? Quem é ele? E é um menininho falando no meio, um pastorzinho, lá com vestido, com roupa de pastor, cheirando ovelha. Aí entra alguém da família. É isso mesmo. Não é um conhecido, não é um desconhecido, não é um vizinho, é o próprio irmão dele. A cultura naquele tempo dava direito ao irmão mais velho ter autoridade como um pai sobre o irmão mais novo. E aqui diz que Eliú chegou para ele e falou assim: quem? Mas ele não chega dizendo assim: Davi, vem cá, filho. Menos, Davi. Você deve ter pego insolação vindo para cá, você está delirando. Olha lá a arma de guerra dos filisteus, fica na tua. Tu é um menino, Davi. Não, mas ele chegou: quem é você? Humilha Davi na frente de todo mundo. Você não é nada, você não tem importância, você não tem experiência. Quem é? Você, olha, você cuida de um rebanho. Acabou até com o rebanho da família dele. Aquelas pobres ovelhas que ficam lá. Quem? Você não é nada.
O que você faria se alguém falasse com você assim? Você abaixaria a cabeça e iria para dentro de uma barraca chorar? Iria ligar para a mãe? Iria pedir socorro para o pastor? Ou reclamar na comissão da igreja? O que você ia fazer? E se fosse o teu irmão, se fosse alguém da tua família? O que Davi fez? O que a Bíblia diz que Davi fez? Davi falou, escuta, eu não falei nada de mal, nem de mais. Eu estou aqui vendo uma ameaça que não precisa acontecer. E Eliú ficou ali, o que Davi fez? Deixou Eliú falando sozinho e foi embora. E continuou falando, como é que pode um circunciso? E você sabe da história. Só que o povo ficou impressionado com um garoto daquele com tanta coragem. E aí foram dizer, Saul, tem um menino que pegou insolação, ou deve ter tomado um chá meio esculhambado aí no meio do caminho, que está falando bobagem aí, dizendo que vai enfrentar o Golias. Quem era o maior do exército de Israel? Quem era o mais alto? Que a Bíblia diz, se destacava entre o povo de Israel. Saul. Os únicos que tinham armadura, gente, era Saul e Jonatas. Quem mantinha o monopólio do ferro eram os filisteus. Portanto, o povo de Israel usava foice, pedaço de pau, funda, eram as armas deles. Eles não tinham escudo, não tinham espada, mas Saul tinha uma armadura reluzente, Jonatas tinha uma armadura reluzente. Mas onde estava o seu Saul, que era o mais alto e um dos únicos que tinha armadura? Dentro da barraca dele, escondidinho lá. Nem estava com armadura, ele não estava preparado para lutar. Aí chega um menino dizendo, olha, eu vou resolver esse problema. Rei, você é a maior autoridade, você é o camarada que tem mais poder aqui. Convence esse menino a não cometer suicídio. Vai ser uma carnificina. Vem aquela máquina de guerra, vai passar em cima desse menino, não vai sobrar nem o cajado de pastor, nem a funda, não vai sobrar nada. Aí Saul chama e fala, filho, o que está acontecendo contigo? Olha o que Saul fala, verso 31 aí do capítulo 17. Ouvido essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-las. Davi, disse Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aliás, Davi falou para Saul, não fiquem com medo, teu servo irá pelejar contra os filisteus. Agora ele declarou suicídio. A destruição da vida, morte súbita. Davi falou assim, porém Saul disse para Davi, Davi, filhinho, vem cá, senta aqui no colo do rei Saul, aquele homenzarrão, vem cá, filho, não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Pelo menos ele não falou que era pastorzinho de um rebanho insignificante. E o que Davi fez? O irmão já tinha acabado com ele, agora o rei vem e desmerece e desqualifica ele. Quando dependemos do reconhecimento dos outros para nos sentirmos capazes, somos escravos dos outros. O que serve para os outros pode não servir para você. Somos únicos porque Deus nos fez indivíduos. Você tem uma digital que ninguém tem. Sabia disso? Se você é gêmeo, nem o teu irmão não é teu irmão. Irmã gêmea ou gêmeo teu tem igual. Você é único. A nossa experiência é única. Só você sabe da tua experiência. E os outros? Como é que a gente lida quando os outros não acreditam na gente, ou desqualificam a gente, ou criticam a gente? Como é que a gente faz? Fica revoltado? Se esconde embaixo da cama, começa a chorar, falar mal dos outros? O que nós fazemos quando somos cercados por críticas? Olha o que Davi fez. Respondeu Davi a Saul. E agora olha para mim aqui, gente. Por que Davi estava tão empoderado, tão seguro e determinado a enfrentar aquele gigante soldado? Por quê? Olha o que ele fala. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo, e olha o que ele diz para Saul, matou o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Uau!
Que menininho corajoso e determinado. E olha o que ele diz: porquanto afrontou a quem? Davi estava ofendido com ele? O problema era ele? Era Davi? Não. O que Davi fala para Saul? Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele estava revoltado, indignado, porque Deus estava sendo debochado, humilhado, exposto diante de um circunciso, de um pagão, que falava bobagens, e todo o povo de Israel estava acreditando naquilo, duvidando do poder de Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Aonde estava a confiança de Davi? Quando ele estava lá, no meio daquele pasto, longe de todo mundo, sozinho. Ninguém viu, só ele viu, só ele sabia. Mas Davi tinha uma experiência pessoal com Jesus que ninguém tinha, que ninguém sabia. Saul não viu aquilo, Eliabe não viu, Eliú não viu aquilo. Quem viu? Só ele e Deus. E a experiência dele para enfrentar esse desafio, que não era pequeno, não foi naquele momento, não foi impulsivo, foi da sua vida que ele tinha com Deus. E ele sabia que o mesmo Deus o havia livrado. Aí Saul, o que faz Saul? Falou: bom, já que eu não vou conseguir te convencer, já que você vai para esse confronto, já que você vai para a morte súbita, então pelo menos eu quero te ajudar com uma coisa. Aí o que aconteceu? Veja aí a experiência de Saul e a experiência de Davi. Lembram de Saul? O maior homem de todo Israel? O único que estaria em condições de pelo menos encarar a Golias, e estava escondido dentro da barraca, e a armadura dele guardada no guarda-roupa lá. O que ele fez? Olha o que diz aí. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Davi perto de Saul, pensa no tamanho de Saul, no tamanho de Davi. Armadura personalizada para Saul. Como é que Davi usa aquilo? Mas Davi falou: filho, já que você vai para a morte súbita, pelo menos vá em paz e pelo menos fica mais bonito assim, de uma armadura, para o gigante te estraçalhar de armadura. Davi começou a andar com aquilo, era a armadura do rei. Só Saul e Jonatas tinham aquela armadura. Imagina os soldados olhando para Davi saindo lá com aquela armadura. Todo mundo tinha a maior expectativa de usar a armadura daquela, ou ter a armadura. Agora Davi estava recebendo do próprio rei a armadura. Mas Davi tinha uma experiência que Saul não tinha. Ele falou o seguinte: então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aquilo que serve para os outros nem sempre vai servir para você. O lugar que os outros ocupam, às vezes não é o melhor lugar para você. O que os outros têm, às vezes não é o melhor para você. Mas muita gente está vivendo uma expectativa de que só vai ser feliz se tiver o que os outros têm, se ocupar o lugar que os outros ocupam, se conseguir falar do jeito que os outros falam, se cantar do jeito que os outros cantam, se conseguir chamar a atenção sobre si, aí vai ser feliz. Davi, para alcançar o seu objetivo, não precisava da armadura de Saul. Porque aquilo que servia para Saul não servia para ele. E o que ele fez? Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E você sabe o resto da história. Aonde estava o fundamento da vida, da coragem, da determinação de Davi? O relevante para mim é que eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei como Ele mudou a minha história. Não importa que os homens duvidem, importa que você acredite. E acredite não pelo que os outros falam, ou aceitam, ou aplaudam, mas pela tua experiência pessoal com Jesus. Ninguém pode te tirar isso. Era uma experiência só de Davi e Deus. É uma experiência só sua e de Deus. Presta atenção, olha para mim aqui. Deus só pode fazer coisas grandes na vida de pessoas que Ele tem um grande relacionamento e são compromissadas com Ele.
E essa experiência pode começar agora. Por que muita gente está sofrendo hoje? Olha o que diz o psiquiatra e escritor Richard Carson. O fator que determina em que situação estamos em um certo momento é o grau ou falta de quê? Insegurança que experimentamos por dentro. Ninguém está na sua melhor forma quando se sente inseguro. Satanás quer que você pense que não é filho de Deus, que não pode vencer, que não tem esperança de salvação, que você jamais vai conseguir ganhar o céu. Jesus morreu por você. E Ele tem poder para mudar a sua vida, está chegando para buscar você. Mas o anjo caído não quer que você vá para o lugar onde ele perdeu. E ele vai fazer com que você pense que você não tem capacidade. Ele vai usar pessoas para falar para você que você não importa. Ele vai falar na sua mente, através dos seus anjos caídos, que você jamais vai conseguir. Que você precisa se sacrificar, vender princípios para ser aceito. Mas será que é isso? Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso quem falou foi Sêneca, que viveu séculos atrás, um filósofo, escritor. Mas ele está certo. A imaginação, aquilo que nós trazemos em nossos pensamentos, faz muito mais a gente sofrer do que nós imaginamos na realidade. Agora, qual que é a minha realidade? Então vamos comigo aqui. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 682. A imaginação, será que isso é o que Deus defende? O que ele inspirou Ellen White a escrever? A imaginação pode controlar as outras partes do corpo. Para o quê? Para o quê, igreja? Dano seu. E será que o anjo caído vai controlar os seus pensamentos para sua vitória ou para dano seu? Todas as partes do organismo precisam trabalhar de que maneira? Harmoniosamente. E aí, você não precisa abrir a tua Bíblia, pode acreditar que eu realmente estou citando Mateus. Mateus 6:22 diz o seguinte, Jesus falando aqui, Sermão do Monte. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será de que maneira? Luminoso. Aí Mateus descreve a frase de Jesus. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu falo para alguém que tem carregado a sua vida de trevas, que vive num mundo cinzento, que quando se levanta de manhã, todos estão contra ele e contra ela, que tem carregado questionamentos. E olha esse texto, ali está errado, é volume 1, não é volume 2. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 26. Satanás não pode tocar aonde, gente? A mente ou intelecto, a menos que lhe cedamos. Amém? Aleluia! Desbravadores, um anjo rebelde tenta tocar na mente de vocês, mas ele não pode, se vocês não permitirem. Tem uma luta que vocês estão enfrentando? Pensaram em desistir de Jesus? O Espírito Santo pode dar vitória para vocês, como deu a Davi. Nós, semana passada, relembramos os 23 anos da trágica história do World Trade Center. Lá muitos heróis apareceram. No dia 11 de setembro de 2001, catástrofe em Nova York, também aconteceu no Pentágono e na Pensilvânia. Mas ali aquelas duas torres marcaram a história do mundo, porque era o centro nervoso econômico dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de exatamente 1 mês e meio antes visitar aquelas torres ali. Eu estive ali embaixo. Muitas pessoas perderam a vida ali, tragédias aconteceram, mas histórias de heroísmo também aconteceram ali. E você já deve ter ouvido falar de algumas delas, daquele fatídico dia. Mas eu quero contar para vocês a história de um cão-guia chamado Roselle. Esse que você está vendo aí.
Rosel. Um dos heróis desconhecidos de 11 de setembro, um labrador amarelo. Ele tirou o seu dono com deficiência visual, Michael Hinkson, do 78º andar da Torre Norte, que foi a primeira que caiu, e levou para a casa de um amigo. Instintivamente, ele conduziu o seu dono pelas escadas daquela torre. E Rosel salvou a vida, não só de Michael, mas de várias pessoas que seguiram Michael e Rosel. Várias pessoas saíram daquela torre salvas. Às vezes, a vida vai te levar para lugares que você não quer ir. Mas você pode levar Deus como companheiro de viagem e o milagre vai acontecer. Deus nos ama e nos recebe como somos, mas se recusa a nos deixar como estamos. Hoje Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele já cuidou de você essa semana, cuidou de você hoje de manhã, e tem poder para transformar a sua vida e os seus pensamentos. Mas lembra, Ele ama muito você. E se você duvida disso, olha para aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu quero convidar agora um trio que vai nos inspirar nesse momento. E antes de eu orar, eu gostaria que você pensasse e ouvisse essa música e entendesse o que Deus pode fazer por você e já está fazendo por você. Talvez você não tenha visto. Coloque pensamentos que Deus quer que você tenha. E você pode fazer isso, porque é você o Senhor da sua vida, a Senhora da sua vida. Quem decide que pensamentos serão prioritários. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você
Quando a situação apertou, cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. De você, cuidei de você. No seu dia mais feliz, cuidei de você. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você. Filho, eu cuido de você. Jamais temos motivo para nos preocuparmos com o futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus tem nos conduzido no passado. Essa frase eu vi esculpida num quadro no meu primeiro dia como pastor, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu estava com muito medo, mas naquele dia eu lembrei que Deus tinha cuidado de mim, lá naquele bairro violento e humilde que eu cresci. Será que Ele cuidaria de mim no ministério? Faz 38 anos que eu li essa frase. E eu estou aqui. Deus cuidou de mim. Você quer que Ele cuide de você? Ele pode. E Ele vai. Deixa que Ele faça isso. Feche teus olhos. Pai querido, obrigado pela história de Davi. Obrigado pela fé desse jovenzinho que ainda na sua adolescência testemunhou a sua fé e a confiança da experiência pessoal que ele tinha, lá naqueles pastos, quando criava e cuidava do seu rebanho. Se tornou um grande homem, teve momentos de fraqueza, mas superou, porque lembrava sempre o Deus que cuidava dele. Eu falo para alguém neste momento que tem sofrido medo, ansiedade, tem se questionado quanto aos seus valores,
tem até sacrificado princípios para ser aceito, para ser aceita, tem te trocado por momentos de prazer, para se sentir bem, porque se sente desvalorizado. Em nome de Jesus eu te peço que repreendas o inimigo, para que não tenhas poder sobre esse teu filho, não tenha poder sobre essa tua filha, e o faça se sentir seguro, porque em nome de Jesus, a tua filha é cuidada por ti. Em nome de Jesus, o teu filho é cuidado por ti. Obrigado, Pai. Nos dá a tua paz e a força que precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Recordando que o aniversário do Clube de Desbravadores, o Luzeiros do Vale, foi no finalzinho de agosto, dia 30 de agosto, é isso, Maria? 30 de agosto, foi o aniversário de 44 anos. E hoje é o momento que nós compartilhamos com a igreja essa festa, essa nossa comemoração. E nós vamos cantar uma música logo mais, e ao longo dessa música você vai ver imagens da história do clube. Então, esse clube que você está vendo, essas crianças, é fruto de 44 anos de trabalho. Como disse o Jonas, 44 anos de ministério, 44 anos de pessoas sendo levadas ao batismo, 44 anos de novos líderes, de crianças que vocês verão no vídeo, que eram ali jovenzinhos, aprenderam os ideais dos desbravadores e hoje se tornaram líderes nessa, em outras igrejas e em outros clubes. E para comemorar isso, eu vou aproveitar esse momento, que é difícil eu reunir o clube inteiro aqui na frente, para convidar a Maria também, que se posiciona aqui do lado para a gente tirar uma foto e em seguida cantamos a música. Jonas, vem também. É rapidinho. A Tati fica brava comigo, a gente faz o lava-pés depois, tá tudo certo. Ronald, você vai ser o culpado. Ah, Joyce já pegou ali. Joyce, acho que é melhor ficar em pé.
E aí, quem se encontrou no vídeo aí? Quem se viu? Tem vários. Eu vi vários de vocês, inclusive. Conheço um pouquinho agora, né? Um pouquinho mais da história de vocês. E nós vamos cantar agora um hino bem conhecido da igreja, que é o hino Vitória, do último álbum do Adoradores 5. E se você conhece, se você torce pela sua vitória em Cristo e pela vitória do clube, cante conosco.